Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Desta feita vamos fazer um episódio especial, vamos fazer uma análise dos últimos 30 anos, grosso modo, desde 1990 até à data de hoje. Vamos fazer um Dream Team do melhor 11 de jogadores portugueses que atuaram nos três grandes e de jogadores estrangeiros que atuaram nos três grandes na Liga Portuguesa. E vamos começar pelo guarda-redes e vamos começar pelos portugueses. Gonçalo fica a cargo do Dream Team do 11 português, o 11 ideal, e eu ficarei a cargo do 11 ideal de estrangeiros. Gonçalo, vamos começar pela baliza. Melhor guarda-redes dos últimos 30 anos a atuar no Campeonato Nacional. Em concreto, nos três grandes. Guarda-redes, Rui Patrício. Deixei de fora aqui Ricardo e Bahia. Na minha opinião, Patrício demonstrou sempre mais regularidade. 11 temporadas de grande nível. Aliás, ele é o guarda-redes português mais internacional de sempre. Na minha opinião, o Bahia e o Ricardo, de facto, tiveram épocas melhores, mas no quadro geral, Patrício sempre foi mais consistente e mais seguro. Daí a minha escolha ser Patrício, Jorge. Muito bem, Gonçalo. Isso seria sempre uma escolha difícil entre os três maiores guarda-redes ao nível de número de internacionalizações pela Seleção A. No meu caso, eu vou escolher Peter Schmeichel, Gonçalo, para a baliza. Peter Schmeichel teve 2 épocas no Sporting, chegou, viu e venceu, foi campeão nacional e pôs fim a um jejum de 18 anos no Sporting Clube de Portugal. Poderia escolher Michel Perraudome, o belga, mas eu creio que Peter Schmeichel era melhor guarda-redes. Só fez 2 épocas, Perraudome fez mais, mas acho que Schmeichel teve um peso maior, até porque ganhou títulos e Perraudome não foi campeão, por exemplo. E eu acho que Schmeichel era um guarda-redes mais dotado, mais capaz, mais seguro e mais estável. Eu acho que era um melhor guarda-redes no cômputo geral, apesar de Michel Perraudome ser um guarda-redes espetacular entre os postos, provavelmente os 2 melhores guarda-redes estrangeiros dos últimos 30 anos a atuar no Campeonato Nacional. Mas Peter Schmeichel, Gonçalo. Boa escolha. Agora, defesa esquerda, quem é que escolhes para o 11 português? Jorge, eu meti já automaticamente, praticamente, estamos aqui a falar de Rui Jorge. 7 títulos de campeão nacional, 5 pelo Porto, 2 pelo Sporting. Na minha opinião, um dos melhores laterais de sempre do futebol português. Gonçalo, eu acho que a tua escolha foi perfeitamente natural. No meu caso, eu vou escolher Alex Telles. Alex Telles porquê? É o jogador com o defesa com mais assistências na história do Futebol Clube do Porto. O jogador com mais golos na história, um dos defesas com mais golos na história do Futebol Clube do Porto, superou o defesa brasileiro também branco, também um ícone na história do Futebol Clube do Porto, dos anos 80, e eu vou escolher Alex Telles porque fez grandes épocas no Futebol Clube do Porto, 4 épocas no Futebol Clube do Porto, marcou 21 golos e fez um percurso no Futebol Clube do Porto absolutamente notável. Os livros que ele fazia, as assistências que ele fazia e os lances de bola parada, Alex Telles era um senhor. Portanto, Alex Telles, Gonçalo, preponderante na manobra ofensiva do Futebol Clube do Porto, a defender também era bom, mas principalmente no ataque, exímio batedor de livros, exímio assistente, exímio marcador de penaltis, Alex Telles, Gonçalo. Para defesa direito, quem é que escolhes para o Dream Team português? Jorge, defesa direito, Paulo Ferreira. Para mim, um dos melhores laterais sempre do futebol, não só do futebol português, mas do futebol mundial. Taça UEFA, Liga dos Campeões pelo Futebol Clube do Porto, temporadas de altíssimo nível. Aliás, teve passagens também pelo Setúbal, depois, claro, aquela parte do Futebol Clube do Porto, de facto, com enorme regularidade, e depois sai para o Chelsea do Mourinho por uma transferência recorde na altura de 20 milhões de euros. Grande escolha, Gonçalo, Paulo Ferreira. No meu caso, para o Dream Team dos estrangeiros a atuarem em Portugal, vou escolher Maxi Pereira. Provavelmente haveria outros que me agradariam mais a nível de recorte técnico, nomeadamente César Pratos, encantou-me mais como defesa direito, como ala direito, defesa lateral direito, mas Maxi Pereira tem que ser justo, porque isto é um misto, a nossa escolha Bundesliga é um misto entre recorte técnico, qualidade individual, títulos, palmarés, mas também peso histórico no Campeonato Português, e eu vou ter que escolher Maxi Pereira, porque tem uma longevidade incrível, quer ao nível do Benfica, quer ao nível do Futebol Clube do Porto, com números absolutamente incríveis, com mais de 300 jogos no Campeonato Português, com 16 golos. Eu vou ter que escolher Maxi Pereira, Gonçalo. Campeoníssimo pelo Benfica, campeoníssimo pelo Porto, Maxi Pereira, não há muito mais a dizer. César Pratos agradar-me mais em termos técnicos, mas vou ter que escolher Maxi Pereira pelo todo, pelo peso histórico que tem no Campeonato Português. Gonçalo, qual é o teu central? Jorge, a minha escolha para ser central, Fernando Couto, um patrão, um senhor autêntico do futebol, autoritário, líder, 4 épocas no Futebol Clube do Porto, mais de 150 jogos, símbolo do Futebol Clube do Porto, 3 vezes campeão nacional, dos jogadores mais internacionais de sempre, estamos a falar mais de 100 internacionalizações, e aqui, pronto,
vamos dizer, apesar de Ricardo Carvalho e Pepe, na minha opinião, terem melhores carreiras e melhores desempenhos, acho que nas épocas em que de facto o Fernando Couto esteve no futebol português, ele foi melhor. Daí a minha escolha ser Fernando Couto, Jorge. Grande escolha, Gonçalo. Tinhas aí um leque de opções absolutamente incrível e a tua escolha não deve ter sido nada fácil. Mas bem escolhido, Gonçalo. Fernando Couto. Meritório. Para o meu central, eu vou escolher Ricardo Gomes. Está nos primórdios desta nossa escolha, destes nossos 30 anos de análise. Ricardo Gomes era um patrão autêntico. O defesa brasileiro era absolutamente fantástico. Capitão da seleção brasileira no Mundial de 1990. Atuava pelo Benfica quando foi escalonado para essa seleção de 1990, em Itália. Foram eliminados pela Argentina nos oitavos de final. Passe de Maradona para Caniggia, nos oitavos de final, não sei se te recordas, em Itália. E depois teve um azar inacreditável, é chamado para os amistosos de preparação para o Mundial de 94. Carlos Alberto Parreira era o seu central preferido, Ricardo Gomes. Lesiona-se a nível muscular nas vésperas do Mundial dos Estados Unidos em 1994 e não consegue entrar no elenco que foi depois campeão do mundo em 1994 pelo Brasil nos Estados Unidos da América. Ricardo Gomes fez 23 golos em 111 jogos pelo Benfica no Campeonato Português. Era um patrão, era um líder, era um defesa com muita classe, um esteio na defesa do Benfica, naquela defesa famosa que conseguiu ir à final da Taça dos Campeões Europeus contra o Milan em 1990. Ricardo Gomes, Gonçalo, absolutamente um centralão. Fantástico. Haveria mais opções, mas tive que escolher Ricardo Gomes. Poderia escolher Mozart, por exemplo, mas Ricardo Gomes acho que foi uma grande escolha. Gonçalo, para o meio campo, não forçosamente médio esquerdo, médio direito, escolhemos 4 médios cada um. Qual é o teu primeiro médio, da tua linha de 4? Jorge, aqui, João Moutinho, na minha opinião, formação do Sporting, faz 9 épocas de incrível regularidade no futebol português, estamos a falar de 6 pelo Sporting, 3 pelo Futebol Clube do Porto, 3 vezes campeão nacional, finalista vencido da Taça UEFA, um dos jogadores também mais internacionais de sempre, e era de facto um jogador de construção, de curto espaço, criativo, sem dúvida. João Moutinho, bastante importante naquilo que foi os últimos anos do futebol português. Muito bem, Gonçalo. Ele foi finalista vencido da Taça UEFA pelo Sporting, mas conquistou uma Liga Europa pelo Futebol Clube do Porto. Esqueceste de mencionar isso. Muito bem. Eu vou escolher Di Maria. Di Maria, apesar de ter tido uma passagem não muito longa pelo futebol português, nomeadamente pelo Benfica, mas aqui, esquecendo um pouco o peso histórico, falando apenas e só na qualidade, principalmente pelo que viria no futuro a confirmar-se, mas Di Maria, no tempo que passou pelo Benfica, mostrava uma qualidade técnica acima da média. É um jogador que vai ficar para sempre recordado como um mágico, um dono e senhor daquela ala esquerda, com muitos recortes técnicos, muita magia, muitas assistências. Não era muito marcador, não era goleador, fez apenas 7 golos no Campeonato Português, mas os seus desempenhos, apesar da curta duração no Campeonato Português, já faziam antever os gols que depois viria a ter, quer no Real Madrid, quer no Manchester United, quer no Paris Saint-Germain. Um jogador absolutamente notável, jogador de classe mundial, Gonçalo. Tinha que escolher Di Maria. Gonçalo, o teu segundo médio, quem é? Jorge, só digo uma coisa, se tu não escolheres Balakov para esse teu 11, pá, é um crime autêntico, pá. Olha, já lá vamos. O meu outro médio só se chama Luís Figo, né? Um dos melhores jogadores mundiais de sempre, top 3 dos melhores portugueses, na minha opinião. Bola de ouro da France Football, formação do Sporting, 4 temporadas no Sporting de grande nível e de afirmação no futebol português, e depois pertence àquela forte equipa do Sporting dos anos 93, 94, do Bobby Robson, do Carlos Queiroz, que infelizmente, ou felizmente para alguns, né, não foi campeão. Número 7 mítico, Luís Figo. Muito bem, Gonçalo. O inevitável Luís Figo, aliás, se não escolhesses Luís Figo seria também um crime. E agora eu vou ter que escolher Lúcio Gonzalez, Gonçalo. É o meu segundo médio de recorde técnico absolutamente incrível, muita classe naquele meio campo de Futebol Clube do Porto, campeoníssimo pelo Futebol Clube do Porto, nos anos de João de Ferreira, foi preponderante na manobra da equipa desse tetracampeonato com João de Ferreira. É um jogador absolutamente notável, muita qualidade de passe, muita visão de jogo. Gonçalo tem números absolutamente impressionantes, são 168 jogos na Liga Portuguesa, são 39 golos, foi um jogador super preponderante no Futebol Clube do Porto, internacionalíssimo pela seleção à Argentina, um jogador de muita classe, depois passeou classe pelo Marselha, mas enquanto esteve no Futebol Clube do Porto foi um jogador absolutamente fantástico. Lúcio Gonzalez, Gonçalo, qual é o teu terceiro médio?
nessa linha de 4. Mas Jorge, eu aqui, é assim, ontem estávamos a falar do Balakov, que era o segundo melhor jogador que eu vi atuar no futebol português, não é? Eu tenho que falar aqui de Deco, não é? Para mim, o melhor jogador que alguma vez vi atuar no futebol português. Magia, visão de jogo, precisão de passe, bola de prata da França de Futebol em 2004, melhor jogador da Taça UEFA também, da Taça UEFA não, peço desculpa, da UEFA em 2004, e vencedor da Taça UEFA e da Liga dos Campeões pelo Futebol Clube do Porto. Simplesmente incrível. Como eu costumo dizer, e já falamos diversas vezes sobre isso, hein, Jorge? Deco é Deco. E o resto é paisagem, como se costuma dizer. Gonçalo, mais uma vez, mais uma escolha natural da tua parte, como não poderia deixar de ser. Anderson Luís de Souza, Deco, para o mundo do futebol, tinha que estar nas tuas escolhas obrigatoriamente. Obrigatoriamente, pá. O meu terceiro médio será Krasimir Balakov, já tinhas adiantado a minha escolha, também não poderia ser de outra forma. Balakov, 92 vezes internacional pela Bulgária, fez parte daquela seleção búlgara do campeonato dos Estados Unidos que foi às meias finais, com Risto Stoichkov, com Balakov, com uma equipa absolutamente fantástica. 171 jogos, 139 jogos pelo Sporting no Campeonato Português, 45 golos, muitas assistências, um pé esquerdo fabuloso. Quem não se lembra daquele golo logo aos 18 segundos em Alvalade, naquela noite dos fumos das tochas, em que o Silvino ainda estava a arregaçar as luvas e sofreu aquele golo mesmo ao cantinho em 92, lembras-te? Uhum. E depois aquele golo no Estádio da Luz, um chapéu a Michel Perrodome, tinha um pé esquerdo absolutamente... Ou o golo ao Vitória de Setúbal, em que passa por 5 defesas do Vitória de Setúbal, percorre todo o meio campo, fintando cada defesa do Vitória de Setúbal e só culminando com o golo, fintando inclusive o guarda-redes. Era um jogador de classe mundial, Gonçalo. Não sei se era melhor ou pior do que Deco, tu dizes que Deco era melhor, mas na minha opinião, Balakov foi sem dúvida um dos melhores estrangeiros a atuar no futebol português, e se referirmos apenas dos últimos 30 anos, está lá de caras, era impossível não escolher Balakov, Gonçalo. Qual é o teu quarto médio? Sem dúvida, Jorge, é isso mesmo que estás a dizer, é completamente impossível não escolher aqui Balakov. Bem, Jorge, aqui para o meu quarto médio, eu sei que vai ser um pouco controverso, digamos assim, não é? E eu não vou dizer o jogador que deixei de fora, possivelmente alguém vai dizer assim, epá, como é que é possível tu deixares aquele jogador de fora, mas eu escolho Paulo Sousa. Passagens pelo Benfica, pelo Sporting, mais de 150 jogos, de facto era um jogador muito trabalhador, taticamente inteligente, versátil, eram características dele que faziam parte daquilo que era o seu estilo de jogo, e também pertenceu àquela forte equipa do Sporting dos anos 93, 94, de Bobby Robson e Carlos Queiroz do Sporting. Paulo Sousa, Jorge. Muito bem, Gonçalo. Proporcionou aquele verão quente de 93, onde Sousa Sintra vai buscar 3 jogadores ao Benfica, depois Pacheco e Paulo Sousa, seria João Vieira Pinto também, que acabou por não se concretizar, regressando ao Benfica. Foi um verão absolutamente quente, vendeu milhares e milhares de jornais, foi um verão absolutamente fantástico e culminou naquele 3-6 em Alvalade, que ditou o título para o Benfica, quando o Sporting tinha francas possibilidades de ser campeão 13 anos depois, peço desculpa. 12 anos depois. O meu quarto médio, eu percebo a tua escolha quando dizes que deixaste alguns médios de fora, a escolha também não era fácil, mas isto não podemos agradar a todos e tínhamos que escolher 11 e fizeste a tua escolha e muito bem, Paulo Sousa integra muito bem esse meio campo. No meu meio campo, eu vou escolher não pela longevidade no Campeonato Português, mas pela classe que aquele pé esquerdo tinha. Não sei se fazes ideia, estou a falar do colombiano James Rodrigues, Gonçalo. Que classe naquele pé esquerdo, atuou com Vilas Boas, atuou com Vítor Pereira naqueles 3 anos fabulosos de Futebol Clube de Porto, em que são tricampeões nacionais, em que ganharam tudo o que havia para ganhar a nível interno e a nível externo foram campeões da Liga Europa. James Rodrigues tinha golo, tinha qualidade de passe, tinha assistências, tinha preponderância, um verdadeiro número 10. Não há muitas mais palavras a dizer sobre este jogador, um recorte técnico finíssimo, e tinha que escolher James Rodrigues, não tanto pelo peso histórico ao nível de longevidade, mas pela qualidade que sempre mostrou. Gonçalo, vamos para a linha atacante, estou ansioso para saber as tuas escolhas. Quem são os teus 3 avançados? Jorge, aqui, logo para o primeiro, não há como nada escapar a este jogador, de facto, João Vieira Pinto, um dos maiores goleadores da sua geração, passou pelo Boa Vista, pelo Benfica, pelo Sporting. Há pouca gente que se recorda, mas ele também passou pelo Braga, fez mais de 570 jogos na sua carreira, aqui estamos a falar não só da Primeira Liga, mas também englobar todas as passagens, propriamente pelos clubes nos quais ele representou ao nível português. Estamos a falar de mais de 570 jogos, mais de 140 golos,
foi 2 vezes campeão, uma pelo Benfica em 94, peço desculpa, 94 com Tony, e depois também foi 93, 94, e depois também foi campeão naquela famosa equipa do Sporting, não é? De Bologna, a última vez que foi campeão em 2002, em que fazia aquela temível dupla com o Super Mário Jardel, sem dúvida um jogador incrível. Muito bem, pai e filho, não é? O grande artista no Sporting e o menino de ouro no Benfica. Muito bem, Gonçalo. O meu primeiro avançado será Radamel Falcão, Gonçalo. O colombiano era um rato da área, era um assassino de golos para as defesas contrárias, era um avançado absolutamente móvel, absolutamente fantástico, bom de cabeça, bom no oportunismo, bom no primeiro toque, bom dentro da área, era um jogador fantástico a procurar espaços, a tabular com os companheiros de ataque. Tinha que escolher Radamel Falcão. Não teve uma longevidade muito grande no Campeonato Português, mas fez 51 jogos no Campeonato Português, e as estatísticas que apresentamos aqui são apenas referentes ao Campeonato Português, à Liga Portuguesa, excluindo Taça de Portugal, Supertaça, Taça da Liga, apenas isso ao Campeonato Português, e faz 41 golos pelo Futebol Clube do Porto. Absolutamente fantástico, e foi determinante naquela Liga Europa vencida pelo Futebol Clube do Porto em 2011 com André Vilas-Boas. Gonçalo, qual é o teu segundo avançado dessa linha de 3? Nessa Liga Europa ele marca para aí 17 golos, é o melhor marcador, e marca o gol da final contra o Braga. Pá, era um marcador, Falcão, de facto incrível. Exatamente, Jorge, Nuno Gomes, aqui. 15 épocas na Primeira Liga, eu volto a falar daquilo que são os jogos todos pelos clubes que ele passou na Primeira Liga Portuguesa. Fez mais de 500 jogos, 200 golos, passou pelo Boa Vista, Benfica, Braga, foi 2 vezes campeão, foi vice-campeão europeu em 2004 e foi 2 vezes o melhor jogador da Liga. Simples. Nuno Gomes era um matador. Grande goleador português. Muito bem, Gonçalo. Grande escolha também, sem dúvida. Queres saber qual é o meu segundo avançado? Diz lá aí. Vá. Jonas. Tinha que escolher o Jonas, um dos melhores jogadores de sempre do Benfica, um dos melhores estrangeiros de sempre do Benfica, o jogador estrangeiro, um dos jogadores estrangeiros mais goleadores sempre da história do Benfica, e com muita classe, muita inteligência dentro da área, muito decisivo, o jogador que o Benfica recrutou ao Valência, que estava meio esquecido no Valência, meio subvalorizado no Valência, veio para o Benfica, quando toda a gente pensava que vinha reformar-se e passar umas férias em final de carreira. Jonas prova que faz épocas absolutamente fantásticas com o Benfica, foi várias vezes campeão com o Benfica, com Jorge Jesus, com o Rui Vitória, um avançado absolutamente notável, rato da área, um pouco com algumas semelhanças com Falcão, muito bom a procurar espaços, muito bom a tabular com os seus companheiros de ataque e muito inteligente na procura do espaço para finalizar e para ser oportunista. Jonas, Gonçalo, tinha que ser. Sim, sem dúvida. Teu terceiro e último avançado. Só acrescentarem uma coisa ao Jonas, que aliás toda a gente pensava na altura que ele ia ser um flop, vinha para o Campeonato Português exatamente como tu disseste, passar férias. Na minha opinião, foi só a melhor contratação que o Benfica fez em toda a sua história. Sem dúvida. Em toda a sua história. Tendo em conta a qualidade de preço, não é? Qualidade de preço, e se tivermos isso em linha de conta, sem dúvida. Qualidade de preço e o peso que depois teve em títulos, não é? Sim. Essencial. A preponderância que ele de facto teve no Benfica. O meu último avançado, Hélder Postiga, 7 épocas no futebol, neste caso 7 épocas no Porto e no Sporting, quase 300 jogos e mais de 70 golos. Sem dúvida um jogador espetacular. Não era um jogador, digamos, puramente goleador, mas de facto era um jogador que tinha muito classe de passe, tinha muito preponderância naquilo que era o jogo de linha avançada e era um jogador que de facto fazia a diferença. Muito bem, Gonçalo. A tua escolha não era fácil para o tridente ofensivo. Não tinhas tanta escolha como eu. É verdade. E, da minha parte, eu acho que já toda a gente sabe quem é que eu vou escolher. Vou falar do jogador que tem uma média de 1 gol por jogo, que jogou no Futebol Clube do Porto e jogou no Sporting, foi campeão no Futebol Clube do Porto e no Sporting, 4 épocas no Porto, 2 épocas no Sporting, pelo meio uma passagem de 1 ano pelo Galatasaray. Estou a falar de Super Mário Jardel. Jogador impressionante, 38 golos pelo Futebol Clube do Porto na época mais goleadora, que foi curiosamente na época em que o Sporting ganhou o campeonato em 99-2000, a época de Beta Costa. Também poderia figurar aqui nestes 3, mas Mário Jardel, Falcão e Jonas, creio que não dão grande espaço para a concorrência. Mário Jardel tinha que figurar aqui, é provavelmente o melhor ponta de lança que eu vi a atuar no futebol português. Dentro da área não há como ele. Cabeceador nato, absolutamente incrível,
Oportunista, se eu falei de oportunista para Falcão e para Jonas, o que dizer de Mário Jardel, Gonçalo? Mário Jardel. Marcava com o joelho, com a anca, com a bunda, com a canela, com o pé esquerdo, com o pé direito, e ainda fazia grandes golos, como aquele para a Taça de Portugal, não sei se te recordas, sem deixar cair a bola de fora da área, um remate ao ângulo. Eu creio que foi com o Juventude de Évora para a Taça de Portugal. Absolutamente incrível, um jogador absolutamente incrível e que foi preponderante naquele título do Sporting e nos títulos do Futebol do Porto que deram origem ao Penta. Posso estar equivocar, Mário Jardel, Gonçalo. Sem dúvida. Eu até posso me estar a equivocar, mas acho que ele, nesse jogo contra o Juventude de Évora, marca 7 golos. Estou-me agora aqui a recordar. Acho que marcou 7 golos. Não sei se são 7, mas marca muitos. Pelo menos 5, eu acho que sim. Mas havemos de confirmar isso. Gonçalo, tens alguma análise geral a estes 2 11? Não, simplesmente incríveis, pá. É bom ver que, de facto, o futebol português, apesar de muitas vezes dizerem que é o 6º melhor campeonato da Europa, eu acho que é dos 5 melhores, melhor que o da França, e de facto tem acrescentado valor muito ao futebol mundial. E nós vemos agora aqui estes 11 fantásticos, quer portugueses e estrangeiros, e vemos a enorme qualidade que de facto tem futebol português. Incrível mesmo, Jorge. Muito bem, Gonçalo. Gonçalo, eu acho que o tridente atacante dos estrangeiros é mais forte. Eu acho que a defesa dos estrangeiros com a portuguesa é muito equiparada. Peter Schmeichel é um monstro na baliza. Rui Patrício também tem o seu peso na história de Portugal, é campeão europeu. O meio-campo português é fortíssimo e temos aqui 2 11 absolutamente notáveis. Se entrassem em campo para se defrontarem, eu não sei qual seria o resultado, Gonçalo, mas temos aqui muita qualidade. Pessoal, espero que tenham gostado desta rubrica, uma rubrica especial sobre o Campeonato Português. Recordámos aqui 22 craques e espero que tenham gostado. Metam um gosto no nosso episódio, subscrevam o nosso canal, partilhem o nosso conteúdo nas vossas redes sociais e um bem-aja, até à próxima. Um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal.